Consórcio ou financiamento? O que escolher? Qual a melhor opção para o seu caso? No vídeo de hoje você vai entender qual a diferença entre essas duas opções e qual delas escolher para viabilizar o seu projeto. E para quem ficar comigo até o final do vídeo, vou disponibilizar um arquivo que condensa os principais pontos para te ajudar na tomada de decisão. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui. Me chamo Michele Ferreira, do Casal do Consórcio, e sou especialista em investimentos com consórcio. E nesse canal você aprende como utilizar o consórcio para crescer seu patrimônio e multiplicar seu dinheiro rumo à tranquilidade financeira, de uma maneira simples e totalmente segura. Se esse assunto te interessa, já se inscreve, porque esse canal é o mais completo e didático sobre esse assunto. Quem pensa em adquirir um imóvel, seja para investimento ou para uso próprio, a dúvida mais comum é essa: o que vale mais a pena, o consórcio imobiliário ou o financiamento? E o primeiro ponto que você precisa ter claro no momento da escolha é que esses dois produtos não competem entre si, porque em sua essência são diametralmente opostos. E eu te explico. O financiamento serve para atender pessoas que têm urgência na compra e que não se planejaram financeiramente com a antecedência necessária. É o caso, por exemplo, do camarada que decide, junto com a esposa, trocar de casa para uma maior, uma mais confortável, com piscina, com espaço para as crianças. E eles vão em busca desse imóvel e encontram um perfeito, do jeitinho que eles queriam. E a partir desse momento, que passam a buscar meios de viabilizar essa compra de maneira imediata, de maneira rápida, dentro ali de no máximo 4, 5, 6 meses. Nesses casos, o financiamento é o produto perfeito para essa demanda. Ah, Michele, mas e os juros que são tão altos? Como que pode ser o produto perfeito? Veja só, historicamente, os juros de financiamento no Brasil, eles são altos. E tenho certeza que você ouve isso desde que era criança. A grande questão é que nós brasileiros não temos a cultura do planejamento. Primeiro decidimos que queremos comprar algo no momento exato que a ideia surge na nossa cabeça e só depois que vamos atrás do recurso. E esse comportamento reativo tem um ônus. O ônus da falta de planejamento são os juros. Claro que no Brasil os juros são altos por inúmeros fatores dos quais não temos controle, como instabilidade econômica e a inflação, uma vez que os bancos procuram se proteger de possíveis riscos de inadimplência e flutuação da moeda. Mas para quem tem pressa, o financiamento é sim a melhor alternativa, tanto para quem não tem todo o recurso necessário para aquisição, quanto para aquelas pessoas que têm o recurso, mas não querem se descapitalizar totalmente por inúmeros motivos. Então, se você tem urgência na aquisição, você já compra o seu bem e já consegue resolver essa necessidade. E por que não podemos comparar de maneira direta o financiamento com o consórcio? Porque o consórcio, ele não é um produto para uso imediato, para resolver uma necessidade imediata. O consórcio é um produto de planejamento de patrimônio, planejamento de investimento e de aposentadoria. Ele é ideal para ser utilizado em uma estratégia de médio e longo prazo, ou seja, para funcionar da maneira que foi desenhado, precisa de um certo tempo para assim colhermos os seus frutos. Bom, em relação ao custo de cada uma das duas opções, no financiamento você toma o crédito a uma taxa de juros que gira na casa dos 11, 12% ao ano. Só que aqui você adquire o imóvel de maneira imediata. Quando vamos para o consórcio, via de regra, você não consegue adquirir o bem na hora, em um curto espaço de tempo. Entretanto, você pagará um valor muito, mas muito menor pelo crédito que terá acesso no momento da contemplação. Algo na casa dos 5% ao ano. E aqui entra um ponto importante do consórcio, porque ele não tem juros efetivamente. Mas isso não significa que o dinheiro é de graça.
porque ele tem taxa de administração que funciona em uma dinâmica diferente à dos juros. De toda forma, se você utilizar o consórcio da maneira que ele foi desenhado, com tempo, planejamento e estratégia, ele sempre será muito mais barato que o financiamento, sem sombras de dúvida. O financiamento terá reajustes que podem ser pela TR, pelo IPCA, pela poupança ou por outro índice. O objetivo do reajuste é garantir que o valor das parcelas sejam atualizados para que a instituição financeira não perca dinheiro para a inflação. Além disso, o prazo dos financiamentos costumam ser longos, de 30 a 35 anos, para que assim a parcela caiba no seu orçamento. E ela vai diminuindo com o passar dos anos, se for pela tabela saque. Já no consórcio, você tem a taxa de administração, que dá algo ali na casa dos 2 a 5% ao ano, a depender do momento da contemplação, mais os reajustes anuais da parcela, que costumam ser pelo INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. Quanto ao prazo, ele tende a ser mais curto que nos financiamentos. Giram em torno de 15, 18, 20 anos nos prazos mais longos. Quanto ao INCC, no cenário atual, ele está na casa dos 5% ao ano. Só que no consórcio, os reajustes funcionam de uma maneira diferente que no financiamento, ou seja, antes da contemplação, todo reajuste anual que acontece na sua parcela também acontece no seu crédito. Assim você mantém o seu poder de compra até ser contemplado. E aqueles valores a mais da correção que você paga nas parcelas antes da contemplação, eles retornam para você. Assim, no consórcio, você continua aumentando o seu crédito e também o seu poder de compra, pagando bem menos por isso. Mas aí você pode me dizer: ok, Michele, mas eu já ouvi muitas pessoas falarem que no consórcio eu posso dar lances para acelerar a contemplação e tirar o crédito mais rápido. E sim, você pode, mas quando falamos de crédito rápido no consórcio, em que você precisa ter o dinheiro em mãos em uma determinada data para adquirir o bem, o único lance que pode te dar essa velocidade e maior previsibilidade é o lance livre, que é aquele em quem dá mais leva. O lance nada mais é do que, de uma vez só, você antecipar várias parcelas do seu consórcio, similar a uma amortização do financiamento. E o valor de lance necessário para você conseguir uma contemplação por lance livre costuma ser acima de 60% do valor do crédito. Então, se você faz um consórcio de 1 milhão e você tem pressa em retirar esse crédito, você precisa, para ser contemplado, ofertar um lance entre 600 e 700 mil reais. Dessa forma, ao fazer isso, você consegue do consórcio um crédito líquido de apenas 300 mil. Ou seja, em uma comparação grotesca com o financiamento, para você entender, ficaria assim: se você quer um imóvel de 1 milhão, você precisaria no consórcio dar uma entrada de 700 mil para então ele financiar a você 300 mil reais. Assim, somando a entrada de 700 mil reais que você deu, mais os 300 mil do consórcio, você consegue adquirir o imóvel de 1 milhão. Só que para isso, você terá que pagar taxa de administração sobre os 1 milhão de crédito que você contratou. Por esse motivo, quando comparamos o financiamento com o consórcio para retirar rápido por meio do lance livre, em termos de custos, eles ficam parecidos e em alguns casos o consórcio fica até pior. Por isso que a metodologia de investimento aqui do casal do consórcio não é a priori ofertar lance livre em consórcio quando falamos em lances de 60%, 70%, porque geralmente nesses casos o financiamento fica bem melhor para o cliente. Claro que existem casos em que o consórcio com lance livre, dentro de uma estratégia
bem desenhada, fica realmente bom. Mas é a minoria, porque são os casos de projetos grandes, de mais de 10 milhões de crédito e que conseguimos condições diferenciadas. Mas em um primeiro momento, o lance livre em estratégias de construção de patrimônio, aquisição de imóveis, não é o melhor caminho. Se você tem pressa em ter o crédito devido a uma necessidade mais urgente, o caminho a ser seguido é das cartas contempladas, em que você vai precisar dar uma entrada de 35, 45% do valor do crédito a título de ágio, não sendo necessário então entrar em um consórcio a contemplar para dar os lances de 60, 70% do crédito. Esse valor de 35, 45% de ágio não abate do saldo devedor do consórcio, porque você paga diretamente ao vendedor da carta e não à administradora de consórcio. Quem vende a carta é uma pessoa que contratou o consórcio como investimento e quando contemplou, ela cobrou um valor a mais em cima do que ela pagou a título de parcelas e vendeu embolsando lucro. Inclusive, esse mercado de venda de cartas contempladas é excelente para quem quer investir e crescer o seu patrimônio de uma maneira simples e segura, pois nele você consegue retornos até 3 vezes melhores que em rendas fixas, com retorno no médio prazo de até 30% ao ano. Vou deixar um vídeo aqui no card que explica melhor como funciona esse tipo de investimento para quem tem interesse. Bom, como a carta contemplada é um crédito pronto para o uso, é imediato, essa sim pode ser comparada com o financiamento para vermos qual tem um custo efetivo final melhor. E ela se torna interessante quando o cliente não está com o score bancário muito bom, ou mesmo quando já tem um financiamento no seu CPF e o banco não permite fazer novos financiamentos, uma vez que essa é uma restrição que vários bancos estão impondo e adotando como forma de se proteger a possíveis calotes. Assim, com a carta contemplada, você consegue ter acesso a um crédito imobiliário mesmo já tendo financiamentos no seu CPF. Inclusive, você pode adquirir mais de uma carta contemplada no mesmo CPF sem problema algum, desde que comprove renda suficiente para isso. Perceba com toda essa explicação que consórcio normal a contemplar é muito melhor do que financiamento, pois o custo é muito inferior. Só que são produtos para necessidades diferentes. Consórcio como investimento, que é o foco desse canal, você se planeja para o médio e longo prazo, pagando uma parcela mensal pequena para que no momento da contemplação, tendo se descapitalizado muito pouco em doses homeopáticas, que são as parcelas, você consegue uma alavancagem patrimonial muito grande. O que tanto ensinamos aqui no canal é você ter essa alavancagem, é você transformar o consórcio em investimento, é você ganhar dinheiro com ele. O nosso foco não é a aquisição de bens de consumo, como a casa própria, em que você não consegue monetizar, não consegue gerar renda. Nesses casos, regra geral, é melhor o financiamento mesmo, em que o recurso sai de maneira mais imediata. Agora, se o foco é investimento, é multiplicar seu dinheiro, construir patrimônio gerador de renda, consórcio, na estratégia certa, é a melhor ferramenta. E se você chegou até aqui, conforme prometido, vou deixar na descrição do vídeo um link que te dará acesso a um arquivo para te ajudar na tomada de decisão sobre qual caminho seguir, se consórcio ou se financiamento. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer essa dúvida tão comum entre as pessoas, comenta aqui abaixo #ajudou e aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que ele vai te interessar bastante. Até o próximo vídeo!